Amém. Shalom, graça e paz, boa noite a todos. Eu queria pedir a gentileza de vocês se levantarem. Eu queria orar antes e pedir ao Senhor que falasse não só o meu coração, mas que falasse com o coração de todos nós. Amém? Mas que todos nós pudéssemos entrar no mesmo espírito e que o Senhor traga o seu shalom nesta noite. Deus, graças te damos, Pai. Venho te pedir, Senhor, que teu Espírito agora, Senhor, venha falar conosco, com cada um dos teus filhos, que nesta noite veio buscar um pouco de ti. Por isso fala comigo também, Senhor, que eu seja hoje um dispenseiro, Senhor, da tua palavra, que eu possa entregar aquilo que o Senhor propôs no meu coração, com retidão, com correção e principalmente com o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o mais importante nesta noite é a tua santa presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Pediria aos irmãos que abrissem o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu queria ler a partir do versículo 27. Lucas 5, versículo 27 em diante. Aqui eu queria trazer uma história para vocês hoje. Uma história de amor e de dedicação à missão do reino de Deus. Uma convocação que Jesus vai fazer a um dos seus apóstolos, que descreve o texto de Lucas da seguinte forma: e depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Nesse dado momento do ministério de Jesus, ele começa a buscar aqueles que iriam auxiliá-lo no seu ministério. Uns versículos antes, vocês podem ver a comissão que ele entrega para Pedro, quando o convoca para vir participar do reino. Participar daquela missão de levar a mensagem do reino. Cafarnaum, que era o local onde eles estavam, efervescia aquele cristianismo que ainda não tinha nome. Efervescia aquele movimento de milagres que iam acontecendo a todo tempo. Aquilo pulsava a emoção do Senhor em suas palavras. E aquilo mexia com os corações das pessoas. Eu muitas vezes, quando olho para esse momento de Jesus, eu vejo pessoas sendo tocadas. E a fé começa a ser levada para um nível que jamais ela encontrou ressonância. E a ressonância era dita pelas palavras de Jesus, pelos seus milagres, pelo movimento em que ele provocava naqueles corações. Jesus, nesse capítulo, já havia chamado a sua tríade principal, Pedro, João e Tiago. E partia agora, depois de curar um paralítico, em busca de mais um dos seus colaboradores. Esse homem, esse publicano chamado Levi. E esse movimento que ainda não tinha nome, não tinha bandeira, não tinha igreja, não tinha ideologia, não tinha política nenhuma, se baseava apenas na graça de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. E sem explicação, ia sendo derramado em tudo e em todos. E a grande ênfase da mensagem
não era o pecado, a grande ênfase da mensagem não era a salvação, a grande ênfase da mensagem de Jesus era a purificação da mente, do coração, uma mudança de atitude, de transformação, de amor ao próximo, o perdão de pecados, o compartilhar a mensagem do reino com tudo e com todos. Essa era a tônica dessa mensagem do reino. E era naquele universo que Cafarnaum era mergulhado como o centro de toda a ideia do cristianismo que ali florescia. E toda a mensagem de Jesus ganha ênfase, ganha tamanho, ganha corpo, porque repercute o poder, o esmagamento de poder que derrama os seus atos. Então isso explode por causa desse poder que é derramado em tudo e em todos. Tudo aquilo que ele fala, e que ele fala tem um impacto muito profundo no coração das pessoas, por causa dessas experiências de poder que ele derrama. Mas nesse recrutamento, nessa seleção de Jesus, algumas particularidades foram muito interessantes. São sobre essas particularidades que eu gostaria de falar um pouco hoje com vocês. Porque alguns de nós têm uma história, alguns de nós têm um currículo, né, que nós vemos despejando às vezes no decorrer das nossas vidas. E antes da nossa convocação, muitos desses currículos, dessas histórias, a gente gostaria de apagar alguns trechos. Antes da nossa convocação, talvez existam situações que queiramos colocar debaixo do tapete. E Jesus parte para essa seleção. E aliás, Jesus não começa pelos melhores currículos. Ao contrário, quanto pior, melhor. Bem na contramão do que talvez aconteça hoje, quando a gente envia nossa história através de um papel, um nosso currículo para uma empresa, né, interessado em alguma vaga. Nós vendemos uma imagem e essa imagem procura obter sucesso. E tem que ser a melhor possível. Você deve ter uma ótima formação, uma experiência muito grande. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu colaborava com o departamento de RH, fazendo seleção de pessoas, de técnicos para trabalhar no banco. E eu fazia as entrevistas técnicas junto com a psicóloga que fazia a análise daquele candidato. Aquele candidato chegava com o seu currículo, se apresentava e nós íamos os dois entrevistando aquele. E eu gostava muito quando lá pelas tantas ela pedia para o entrevistado descrever 3 defeitos dele. Quando ele falava 3 qualidades era muito fácil, mas eu achava muito engraçado quando ela pedia para descrever, por favor, descreva 3 defeitos seus. E as pessoas vinham com os defeitos mais maravilhosos do mundo. Falava um que eu sou muito metódico, eu sou perfeccionista demais, atento demais, eu sou muito motivado, muito controlado. Aliás, eu sou muito calmo também. Eu acho isso um problema. Amigo demais dos colegas e dos amigos de trabalho. E eu sempre terminava todo o processo de contratação sozinho com essa psicóloga, analisando os candidatos. Aí até que teve um dia que eu cheguei para ela e disse assim: o dia que entrar um aqui com peito para dizer eu minto, e se tiver oportunidade eu roubo. E eu costumo trapacear nos negócios também. Eu engano meus colegas e chego atrasado todo dia. Não tenho compromisso nenhum com a empresa. Eu falei para ela, todas as vezes, se entrasse um aqui e tivesse peito para dizer tudo isso, eu ia recomendar para você contratar. Porque era incrível como a gente às vezes floreia os nossos defeitos, a nossa história. Porque um cara, para ter peito de falar aquilo que realmente, precisa ter muita coragem. No fundo a gente esconde debaixo do tapete o nosso infeliz histórico.
e deixamos guardado lá no fundo do baú para que ninguém veja. E sabe por que somos assim? Porque muitos de nós que têm essa história, porque nenhum de nós é perfeito. O pecado manchou a humanidade, ao ponto de estarmos todos com defeito de fabricação. Aliás, as crianças realmente deveriam nascer com uma etiquetinha, com defeito. Porque nós crescemos buscando uma perfeição que nós não vamos conseguir nunca. Não existem histórias perfeitas, não existem pessoas perfeitas, não existem relações perfeitas, experiências perfeitas, não existem vivências ou ocasiões que atravessamos perfeitas. Não existem situações onde todas as nossas atitudes, gestos ou palavras foram perfeitas. Em algum momento a gente cometeu um erro na nossa história. E se fosse possível, gostaríamos de apagar muita coisa. E é num contexto desse, nessa história, que ele encontra esse homem, esse Levi. E ele chama e comissiona esse homem. Ele convoca esse homem para servir. E olha ele. Toda a Judeia, naquele tempo, estava sob Palestina, né? Estava sob domínio romano. E a maioria dos povos conquistados pagava tributo para Roma. E os responsáveis pelas coletas desses impostos, junto aos povos dominados, normalmente eram do próprio povo. E nesse caso, os publicanos aqui, e neste caso, Levi era judeu. Então isso explica a raiva ou o ódio que os próprios judeus tinham acerca desses homens. Primeiro porque esses homens se portavam como quem tivesse traído a sua nação, cumprindo uma ordem de um dominador, no caso Roma. Levi era chefe de um grupo de publicanos, pior ainda, ele era chefe de um monte ainda, de publicanos que cobravam um duro imposto da própria gente, do seu próprio povo, para repassar para os romanos. Então dá para imaginar como os judeus não gostavam de publicanos, e neste caso de Levi. Os judeus consideravam os publicanos traidores do seu povo. Como você aceita oprimir o seu próprio irmão? Por que você colabora com Roma? Como tem coragem de cobrar e colocar sobre o jugo do povo a ira e a ganância de Roma? E é por causa de pessoas como você que a nossa nação está assim. É por causa de pessoas como você que o nosso Deus não nos abençoa. De traidores como você. Era com essa carga que Levi vivia. Com esse currículo na sua história, na sua vida, que Levi caminhava. Com este peso sobre os seus ombros. Aqui Levi representa uma história que muitos de nós gostaríamos de apagar. Porque em nossa história, ele carregava marcas, histórias e um currículo que não gostaria de ter. E a forma como as pessoas enxergavam Levi é muito parecida com a forma como muitos enxergam outros hoje, fazendo julgamentos. E Levi é um modelo que gostaríamos até de apagar. Neste caso, o próprio povo de Levi o julgava e o condenava e o media. E neste caso aqui, dois grandes grupos muito influentes são citados: os escribas, os mestres da lei, e os fariseus. Dois grupos muito importantes e que tinham um peso de palavra muito importante. E esses dois grupos olhavam para a gente como Levi, julgando seus atos diante de Deus. E colocando toda a culpa do jugo romano sobre esses homens. Levi vivia uma vida muito carregada. Você imagina carregar um currículo desse. E Jesus assim, andando pelas ruas de Cafarnaum, encontra então o mais famoso dos coletores de impostos. E Jesus também, naquele momento, já tinha também a sua fama. E eles dois, provavelmente, quando se encontram, um sabia quem era o outro. E Levi também já conhecia essa fama. O interessante nesse encontro aqui é que Jesus não questiona o histórico, o currículo, ou pede explicações por que ele traía seu povo.
E Levi também não se justifica a sua posição ou as suas atitudes diante de Jesus. E Jesus fala uma única sentença, simples e breve, que vai fazer toda a diferença: segue-me. Segue-me. E naquele momento seria o mesmo de dizer para Levi: larga tudo, Levi, que você está fazendo. Esquece essa vida que você está levando. Esquece a sua função, o seu propósito e me segue. A partir de hoje, larga tudo e mude a direção da sua vida. Esqueça todo esse passado de dor, de culpa e me segue. Essa é a mensagem de inclusão do reino. E é essa mensagem que Jesus leva para Levi. E Levi toma uma decisão, passa a seguir Jesus, mas antes ele faz uma festa, um banquete, para marcar a sua nova história de vida. E oferece para Jesus o melhor que ele poderia oferecer ao Senhor. Chama Jesus, faz o banquete. Eles fazem a coisa que o judeu mais faz, né? Que é comer junto. E celebra ali naquele instante, de uma forma, com um gesto, que eu queria começar chamando a atenção de você hoje. A primeira ação de fé de Levi, assim que ele aceita a comissão, assim que ele se converte, e ele faz aquele banquete, essa primeira ação de fé de Levi, diante de Jesus, e diante de Deus e do reino, foi ofertar. Quando Jesus chama Pedro, ele chama Pedro durante uma pescaria. Ele sai com Pedro ali e pede a Pedro que lance a rede. A atitude de fé de Pedro, que conhecia muito bem aquele mar, já tinha passado 3 dias pescando, não encontrou nada, e quando Jesus lança o desafio, fala: lança a rede aqui. Aquele homem faz uma declaração que mostra a sua fé. Pela sua palavra eu lançarei. Ou seja, o ato de fé de Pedro é obedecer. E eu muitas vezes, ontem até eu estava dando aula, muitas vezes eu tenho me deparado com esse texto em Hebreus 11, tenho batido nisso, e Deus tem me levado toda hora para esse texto. E ontem eu novamente, ensinando aos alunos, caí nesse texto. E aí eu olhei essa mesma ordem, e eu queria mostrar para vocês. Hebreus 11, versículo 1, diz assim, é um texto muito conhecido, e traz aqui um conceito e um significado de fé. O escritor de Hebreus começa mostrando esse significado, e que muitas vezes nós guardamos conosco, lemos e repetimos, e toda vez que às vezes a nossa memória é lembrada, lembramos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E paramos por aí. Se alguém vier perguntar para a gente: ora, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só que o escritor de Hebreus, ele é mais profundo. Ele começa a mostrar a partir daí alguns exemplos de atos de fé. E ele começa dizendo assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí ele começa: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas ele não termina aí, ele ainda chama mais um herói da galeria da fé, Noé. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, obedeceu e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. 3 homens, 3 atos de fé, que o autor para e diz: sem esta fé é impossível agradar a Deus. Quais são eles? Abel ofereceu a Deus. O primeiro ato de fé que se chama a atenção na palavra de Deus é a oferta. O segundo ato de fé, o de Enoque, é o da comunhão com Deus. Enoque andou com Deus. E o terceiro ato de fé, aqui representado por Noé, é obedeceu a Deus, sendo devidamente avisado das coisas que iriam acontecer. Obedeceu a Deus. Nesse ato a gente pode olhar aqui para esses discípulos que fazem a mesma coisa, cujo primeiro ato de fé na sua conversão foi ofertar, no caso de Levi. E no caso de Pedro, foi obedecer. E isso vai ser fundamental para que Deus se regozije naquela sua criação. Porque quando Ele vê homens com esse sentimento, com esse coração, Deus se volta para eles. Quando a gente olha ali para o Antigo Testamento, e a gente vai olhar a mão de Deus forte e poderosa tirando aquele povo cativo do Egito, tem um outro texto que nos conduz à mesma reflexão. O povo fica cativo ali no Egito, e Deus levanta Moisés para libertar aquele povo, meio que direcionando o pensamento daqueles homens e mostrando a imagem de Jesus. E aquele homem cujo nome, Moisés, salvo pelas águas, vai significar o propósito da vida dele, porque é pelas águas que ele salva o povo. E Deus, num determinado momento, nós estamos estudando aqui na escola dominical sobre o tabernáculo, num determinado momento, quando Ele organiza aquela gente numa nação, quando Ele faz de um monte de gente um povo, ali Ele dá 3 projetos. Dá um projeto de culto e de liturgia, Ele dá um projeto de nação, e Ele dá um projeto moral. Mas quando Ele faz tudo isso, Ele chama a atenção para a tradição oral, para aquilo que Ele queria que ficasse guardado nos corações. Então Ele levanta Moisés, que escreve um texto, que diz assim, Deuteronômio 26:5: então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, meu pai, prestes a perecer, desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe para este lugar, que nos deu a Deus, terra que mana leite e mel.
e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Ele lembra aquele homem que foi afligido no Egito, que foi a mão dele, a mão forte dele, que com sinais, com maravilhas, tirou aquele povo e entregou para eles uma terra que mana leite e mel. Qual é a primeira atitude de fé desse homem? Ofertou a Deus. E diz o texto que ele oferta e inclina. Então a sequência do texto diz muito. Primeiro ele oferta, depois ele adora. É a mesma ordem que muitos outros vão alcançar bom testemunho também. E Jesus, diante do ato de fé de Levi, que oferta a Deus, e que como Pedro tinha também obedecido a Deus de um modo muito peculiar, se agrada daquilo. E ele faz um ato que na Bíblia também nós vamos encontrar em alguns momentos, quando alguém agrada a Deus, mas agrada a Deus de um modo profundo, com o seu ato de fé. Levi passa a se chamar Mateus. Jesus marca a história daquele homem, e a partir daí inicia uma nova história. Algumas pessoas na Bíblia Sagrada, quando tem esse encontro com Deus, ele muda o nome deles, como se fosse um marco. Nós vamos encontrar Abrão, que passa a se chamar Abraão. Nós vamos encontrar Jacó, que passa a se chamar Israel. E talvez um dos que tenha mais chamado a atenção de Cristo, Saulo, que passa a se chamar Paulo. Aliás, o nome dele é muito interessante, né? Porque aquilo também eu acho que parte de um desejo, né? Porque Saulo era o mesmo nome de Saul, significava o muito desejado. E ele troca o nome dele para Paulo, o pequeno, porque é muito desejado só um. É interessante, né? E esses homens, como Levi aqui, fazem uma escolha, e a partir da sua escolha o seu nome muda. Levi passa a se chamar Mateus, e vai ser responsável por um dos mais importantes evangelhos escritos para os judeus. Dá uma nova identidade para aquele homem. Aí eu queria que você parasse um pouco, fizesse uma reflexão, quando você também foi chamado, quando também você foi convocado, quando também você foi comissionado por Cristo, e iniciou uma nova história. A partir daí, Deus te deu uma nova identidade. Esse convite para essa nova história, para uma nova postura, fez com que Jesus nos desse essa identidade. E a partir dessa nova identidade, você passa a caminhar dentro de uma nova realidade, a realidade do reino. Porque dentro dessa realidade, você passa a enxergar um novo paradigma. Por quê? Qual que é a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus, ou o propósito do reino de Deus, é que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho da esperança. Essa é a mensagem do reino. Evangelho de esperança, boas novas de esperança. E eu costumo dizer que muitos aqui às vezes falam: eu não vejo mais milagre. Mas muitos aqui entraram dentro desta casa surdo, cego, paralítico, leproso, e aqui foi curado, aqui passou a ganhar uma nova identidade.
e a caminhar diante dessa nova perspectiva do reino, do evangelho. E é dentro desse paradigma que a gente se encontra, nessa realidade que a gente vê na mensagem. Porque o evangelho é uma mensagem de esperança, de bondade, de amor, de misericórdia, de graça que Deus vai derramando sobre aquelas pessoas. E quando ele tem um encontro, e esse encontro é verdadeiro, e esse encontro é genuíno, aquilo transforma a ponto de ganhar uma nova identidade. E é assim que a gente deve olhar, a partir dos valores de Cristo. Porque o nome Mateus significa reino de Deus que chegou na sua vida. A identidade que você passa a ter significa o reino de Deus que chegou na sua vida. E assim como foi na vida de Mateus, é na sua, é na minha. Quando Jesus nos convida para participar do reino, a sua mensagem passa a ser o propósito das nossas vidas. Ele nos chama e nos convida para deixar todo aquele propósito, tudo aquilo que às vezes aquela carga, aquela história, aquele currículo que queríamos esquecer ou apagar, e nos dá um novo caminho, um novo paradigma, um novo propósito diante da sua mensagem. Porque ele muda o contexto de tudo, e ele muda histórias, ele muda momentos, ele muda tudo. E por ter mudado a nossa história, ele oferece um caminho por demais nobre e sublime. E Jesus aqui nos convida a um compromisso com o reino e com a sua mensagem. Porque a partir do momento que Jesus vem com a sua luz e derrama sobre nós essa mensagem de esperança, e nós somos alcançados por esse evangelho de amor, de misericórdia, de graça, o que acontece, irmãos? Nós somos como que cativos a essa obra de Deus. Nós passamos então a partir daí a estar ligado com isso, com um gesto de gratidão, um compromisso profundo de experiência com Deus em sua mais sublime possibilidade. Ao sermos alvos de sua graça, a mensagem no reino nos torna cativos ao seu propósito. Aliás, Paulo, em muitos momentos, ele usa essa palavra cativo para designar a forma como que ele se entregava ao evangelho de Jesus. Eu trouxe só algumas, mas o texto aos Efésios diz assim, capítulo 4: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É como se ele usasse palavras de Jesus para falar para Mateus: Mateus, eu te peço, fique preso no Senhor e anda como é digno da vocação daquele que é chamado por Jesus. Cheguei no compromisso que eu queria mostrar para vocês hoje. Vocês foram chamados por Deus. Sigam a vocação que Ele lhes deu e para a qual vocês foram chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É tudo em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, pelo vínculo do Shalom. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Paulo frequentemente fala essa palavra: prisioneiro de Cristo, prisioneiro de Jesus. Eu estou preso em Deus, no Senhor, porque eu entendi a vocação e o meu propósito.
Ele considera isso até um dom de Deus. E um dia, escrevendo a Timóteo, diz assim: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Estar aprisionado significa fazer a vontade daquele que nos fez cativo. Este é o testemunho que a gente deve prestar num tempo oportuno, se a gente quiser vencer os obstáculos do dia a dia, para não dizer a frieza espiritual. Hoje a pastora Cristina, na escola dominical, chamou a atenção da gente, porque isso tem sido uma tônica de muitas igrejas. Muitas estão sendo alcançadas. E eu hoje, olhando para essa palavra, eu entendi que essa frieza tem mexido com corações, porque a gente não está se prendendo a Cristo, não está entendendo a vocação para a qual nós fomos chamados. Esse é o maior problema da igreja hoje. Um povo que não vive aprisionado na vontade do seu Senhor, pois a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O pecado escraviza, enquanto o viver em Cristo nos liberta. E mesmo em idade avançada, Paulo se alegrava de ter sido tomado pelo Senhor e ter se tornado cativo à sua vontade. Em determinado momento ele diz assim: todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Irmão, não importa o momento, não importa a hora, Deus vai chegar diante de ti com misericórdia e com graça, e pode transformar a sua história, te dar uma nova identidade, mas você tem que fazer a escolha de seguir Jesus. A escolha parte de você. E eu hoje na escola dominical, dando um exemplo dessa misericórdia de Deus, às vezes quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente não vê o mesmo Jesus, enxerga um Deus duro. Lê do engano seu, você não conhece a palavra. A gente enxerga o mesmo Deus misericordioso, o mesmo Pai. E eu dei um exemplo, conversando com o pastor Paulo, eu dei um exemplo de Sansão. Sansão é um menino, é um nazireu. Nazireu era aquele separado por Deus, aquele menino que nasce e é separado pela sua família, mas que profana aquilo que era sagrado, porque ele vive uma vida dissoluta, um menino desobediente aos pais, beberrão, ele não podia encostar sua boca num copo de vinho. E vocês sabem a história daquele homem. E aquele homem termina o seu currículo amarrado no que eles chamam de palco de Dagon, o centro da adoração dos filisteus. E ele está ali acorrentado, amarrado a duas colunas, cego. E num último momento de lucidez, aquele homem se põe diante de Deus e fala para o Senhor: só mais uma. Aquele só mais uma, irmãos, significa: fiz tudo errado, mas eu reconheço que a minha força vinha do teu Espírito, e eu te peço só mais uma. E diz o texto que encerra a história desse homem dizendo que Sansão matou mais com a sua morte do que em vida. E se você olhar o texto de Hebreus capítulo 11, você vai achar o nome dele na galeria dos heróis da fé. Um homem que se sacrifica no último instante para o nome de Deus não ser profanado no palco dos filisteus. No último instante, irmãos, foi suficiente para esse homem que viveu uma vida totalmente fora da direção de Deus, mas no último segundo, o nome dele foi colocado na galeria dos heróis da fé.
Eu espero que você não reconheça no último segundo. Eu espero que você antes entenda o chamado que Deus colocou nas suas mãos. E muitas vezes a gente pergunta assim: mas o que eu vou fazer? Busque em Deus, meu querido, porque foi Ele que comissionou, é Ele que dá. Não se preocupe também se você é capacitado ou não, porque Ele não buscou os melhores currículos. Aliás, Ele só levou os piores, o meu inclusive. Eu disse, pastor, hoje, só quem foi muito perdoado dá valor para essa cruz. Só quem em momentos muito difíceis encontrou misericórdia e graça para Deus mudar a minha vida, dá valor para essa cruz. Quem foi muito perdoado e ganhou uma nova identidade em Cristo. E a partir daí, eu passei a ser cativo dele. A partir desse momento, eu me coloquei como prisioneiro de Cristo. E passei a buscar a mensagem do reino. O pastor Moisés me pediu: filho, eu queria que você mostrasse às pessoas a importância do compromisso com a mensagem, com o compromisso com o reino de Deus. E eu passei uma semana buscando nele, em Deus, a resposta. E hoje, aos 44 do segundo tempo, Deus falou para mim, me deu esse texto. E quando eu olhei para a história de Levi, eu era pior que o Levi. Eu me vi nesse currículo, sem condições nenhuma. Mas hoje, talvez Deus tenha me dado esse dom de reconhecer e de iniciar. E de buscar nessa mensagem de Deus, na mensagem do reino, que é uma mensagem de inclusão, não é uma mensagem de julgamento. É uma mensagem de esperança, de amor, de paz. Por que a gente não tem esse compromisso? Porque a gente, eu acho que ainda não optou. Nós ainda não respondemos ao chamado de Jesus. Muitos de nós ainda patina, porque não disse, eu vou seguir. Não optou por uma nova identidade. Às vezes, talvez esteja preso a alguma marca do passado que não consiga esquecer. Mas eu creio que cada um deve buscar em si esses motivos. E começar a fazer uma revisão em todos aqueles valores. Olha para a sua história. E veja que às vezes a gente está empurrando para o tapete. Eu preferia falasse logo. Porque um dia eu cheguei e falei, eu não valho nada. Se fosse por currículo, talvez fosse o último que estivesse aqui. Outro dia eu cheguei no serviço, a moça que trabalha comigo veio comentar que roubaram o celular na igreja. E ela estava... Aí eu falei, glória a Deus. É ali mesmo que o ladrão tem que estar. Ainda bem que foi na igreja. Que tomara que na próxima ele comece a ouvir a palavra. E ele comece a mudar. Porque evangelho é transformação. A palavra de Deus tem esse propósito, transformar, mudar. Quantos de nós entrou aqui surdo, hoje ouve? Quantos de nós entrou aqui cego, hoje vê? Eu era talvez o mais leproso de todos os que pudessem entrar por essas portas. E hoje eu estou limpo. Porque Deus teve misericórdia de mim. E derramou de mim a graça. E me deu a oportunidade de ter uma nova vida. Muitos patinam porque ainda não optaram pela nova vida. Estão presos, acorrentados ainda,
ou no pecado, acorrentados em decisões, em histórias erradas. E ainda não fez a opção por começar a trilhar uma nova caminhada, gente. Eu não posso dizer a vocês, e nem quero, um mapa, mas eu posso ler para vocês como encontrar o caminho. E ele dizia que só há um caminho. E aliás, ele era o caminho, a verdade e a vida. Todos nós, uma vez olhando aquele texto de Isaías, eu buscava entender qual que era o princípio do pecado. O princípio do pecado é o egoísmo. Porque Isaías, num determinado momento, fala assim: todos nós eram como ovelhas desgarradas, onde cada um procurava a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Por isso, eu creio que a gente tem que tomar essa decisão. Na igreja que eu congreguei, o pastor me tirou da sala de batismo, porque às vezes eu era muito duro com as pessoas. E eu chegava e dizia: meu filho, para seguir a Cristo, tem que ter coragem, meu filho. Isso aqui não é para os fracos, isso aqui é para os fortes. Porque quando você está diante disso, diante dessa realidade, quando você toma a decisão de servir ao Senhor, você está ciente daquilo que vai vir, mas você está ciente também que assim como Paulo, eu e você, será posta a coroa da glória. E um dia você vai falar: olha, eu combati o bom combate, guardei a carreira e a fé, terminei. E como Paulo, eu às vezes anseio por estar bem velhinho e falar assim: traz o Marcos de volta, traz meus livros, traz minha capa, eu estou com frio. E está pleno, cheio de Deus. Porque aquele homem não estava importando se ele ia para Roma ou ficava em Roma, se ele ia ser morto ou não. Ele estava cheio, pleno. Isso é ser feliz em Deus, é ser completo. E eu anseio por um dia poder repetir as mesmas palavras, chegar para o meu filhinho, falar: filho, ó, traz minha capa, traz meus livros, certo de que eu cumpri com o compromisso com o reino, certo de que eu levei a mensagem da esperança, a mensagem do reino. E como o Carlos Alexandre falou no domingo passado, a gente tem uma oportunidade ímpar, porque Deus coloca alguém do nosso lado para a gente caminhar. Então talvez aquelas dificuldades que a gente possa achar que vão estar diante de nós, vai ter alguém para falar: meu, tem mais uma milha, não, vamos lá, vamos junto, vamos correr mais uma milha. E Deus vai ter esse cuidado com você. Não pense que você está só. Eu não vou nem falar o nome dele, mas o inimigo, ele só fala duas coisas no seu coração. Primeiro, você está só. Segundo, você não vale nada. São as duas mentiras que ele ousa o tempo todo repetir. Irmão, quem tem Cristo não se preocupa com isso, porque Deus tem esse cuidado. Ele vai colocar alguém para te fortalecer. Deus vai colocar alguém para te animar. E pode ser o pior buraco, a pior caverna, vai ser igual Elias, em que você estiver. Ele vai chamar você: vem cá, vem para fora. Ei, não, estão querendo me matar. Fala: não, tem 7.000 de joelho por sua causa. Levanta, volta lá. Volta lá. Não se preocupa. E aquele homem obedece. E a sua obediência agradou tanto a Deus, que ele não viu a morte. E quando Jesus
estava no seu momento decisivo. Estava lá Moisés e Elias, os dois juntos com Jesus. Você já imaginou? Você já imaginou ele te chamar? Não, volta lá, não tem medo. O Carlos Alexandre deu o exemplo particular dele, né? Quantos joelhos se dobraram pela Ludmila? Deus é assim. Então não se preocupe com a dificuldade, não se preocupe com o servir, porque Deus chama muitos a servir, e aqueles que Ele mais usa são os que mais sofrem, irmão. Mas se você perguntar a todos esses homens na Bíblia, que sofreram pela obra e pelo ministério, e pelo reino, e pela mensagem, pelo evangelho de Jesus, você não vai encontrar um que vai querer passar a régua. Se alguém chegasse para você hoje e te perguntasse: você quer desistir? Quer pôr outro no seu lugar? Você desistiria? Pensa bem. Faz a opção hoje por essa mensagem, por esse reino.